se vocês quiserem ver todos os conteúdos que eu falo aqui, com link, com as matérias completas, com o vídeo completo, com tudo mais, vocês brotam na rede social X, que é o antigo Twitter, e lança assim, ó, @tvhomegrow, igual tá ali embaixo, e vocês vão ter o acesso a tudo isso. Esse arroba é para todas as redes sociais, vocês podem ver nossos cortes, nossos vídeos, tudo mais. TikTok tá bombando pra caralho, brota lá. E no X, no antigo Twitter, você vai ver as matérias que eu vou compartilhando ali. Se eu vou trazer algum filme, alguma coisa, eu vou postar o link ali antes, tá ligado? E aí você já fica por dentro de tudo também. Eu gostei muito aqui do conteúdo desse perfil, história_pensar, @história_pensar. E aí ele criou esses mapas, de acordo com ele aqui, ele fala aqui num dos comentários que ele criou estes mapas de acordo com dados das Assembleias Gerais da ONU, tá ligado? Das votações e das decisões de cada país com relação às resoluções da ONU, tá ligado? Então, o que acontece? Quando a ONU decide uma parada, sai um texto da ONU composto, né, todo o conselho. Então, na ONU tem vários conselhos diferentes. Tem o conselho que vai ver só meio ambiente, o que os países estão fazendo com o meio ambiente. Tem o conselho que vai ver só direitos humanos, o que os países estão fazendo com direitos humanos, tá ligado? Guerra, cada um vai ver uma coisa. O Pensar a História fez uma pesquisa e viu as decisões de cada país com cada resolução dessas assembleias da ONU. E aí ele botou aqui, vamos ver todos esses mapas. Posicionamento dos países acerca da resolução condenando a glorificação do nazismo, ou seja, fazendo com que a glorificação do nazismo seja, pelo menos, punível de alguma forma, e em alguns casos até crime, tá ligado? Do neonazismo e de formas contemporâneas de racismo e discriminação, submetida à Assembleia da ONU em 12 de novembro de 2021. Agora, tá ligado? Então, quais são os países que votaram contra, tá ligado? A resolução que condena a glorificação do nazismo. Ou seja, quais países que votaram a favor do nazismo? Ou, pelo menos, a favor do direito à glorificação do nazismo. Tá ligado? Quem será? Oh, meu Deus, quem será? Tá ligado? E países que tiveram essa abstenção. Países que fizeram a abstenção, ou seja, não se posicionaram, em outras palavras. Né? Na Ásia aqui, só o Japão, que não falou nada, e, obviamente, Estados Unidos ali, todos os países da Europa, Alemanha e tudo mais, votando contra condenar o nazismo. Países que votaram a favor de condenar o nazismo, em geral, o sul global, tá ligado? E entender que a Austrália faz parte do norte. A linha do sul global, ela faz assim, ó, ela dá pula aqui, pega um pouquinho do México aqui, aí pega a África aqui, tá ligado? Desce aqui e volta, tá ligado? Então, isso aqui é o sul global. Isso aqui, tudo é o norte global. O norte global vota em peso no Ocidente contra a condenação do nazismo, ou seja, nazismo tranquilo, e o sul global e o norte global na parte da Ásia, na parte oriental, né, vota a favor de condenar o nazismo. Isso aqui, esse vermelhinho, a gente está falando de Ucrânia, será? Deixa eu dar uma olhada. Pequenininho assim, um do lado do outro, fica difícil. Qual que é esse? É a Ucrânia, né? Eu tô viajando. Eu acho que é a Ucrânia.
Então é isso. Aí fica, infelizmente, fica claro do que a gente está falando. É isso, é a Ucrânia. Então a gente está falando de todos os países aqui do sul global, praticamente. Todos os países do sul global. Aqui em cima tem a Guiana Francesa aqui, tá ligado? Votando, se abstendo. Mas a maioria, 99% dos países do sul global votando para condenar o nazismo e somente do mundo inteiro, somente 2 países votando a favor do nazismo. Ou seja, a favor da liberdade de se expressar a favor do nazismo. Estados Unidos e Ucrânia, tá ligado? Tá aí. Isso é 2021, tá ligado? Consequências estão aí. Segundo, países que assinaram... Aquele lá, eu perdi muito tempo aqui porque era muito importante, né? E aí os outros também são, mas os outros são menos chocantes, assim. Mas vamos continuar nessa mesma... Vocês vão ver que é a mesma onda. Países que assinaram ou se negaram a assinar a resolução da ONU ratificando o Tratado Internacional de Proteção às Crianças e aos Adolescentes. É praticamente unânime. A ideia é que fosse unanimidade, que todos os países dissessem, pô, né? Temos que ter esse protocolo de cuidado às crianças e adolescentes. Menos os Estados Unidos. Os Estados Unidos não acham que tem que ter esse controle. Países que assinaram ou se negaram a assinar a resolução da ONU reconhecendo os direitos individuais e coletivos dos povos indígenas. Tá? Sul Global votando praticamente unânime a favor de reconhecer os direitos individuais e coletivos dos povos indígenas. Quem vota contra? Estados Unidos, Canadá e Austrália. Quem se abstém? Os países que estão fechados com eles. E aí a Rússia não é... Cara, não pensem jamais que a Rússia é governada pela esquerda, pelo comunismo, tá? Por favor. Putin tem comportamentos extremamente diferentes do que a gente conhece como a esquerda ocidental. Ele tem outros tipos de comportamento. Então, se ele não reconhece os direitos dos povos indígenas, tem as questões deles e, obviamente, eu sou contra, tá ligado? Essa opinião. E, no caso, é uma abstenção. Então, fica claro que quem não reconhece é Estados Unidos, Canadá e Austrália, e que Rússia, alguns países na África e na América Latina também se abstiveram. Países que possuem ou não possuem leis determinando a obrigatoriedade da concessão de licença maternidade remunerada. Então, é isso aqui. Quem tem e quem não tem licença maternidade remunerada. No caso, a gente tem aqui Rússia e parte da Europa com 57 semanas ou mais, tá ligado? E a gente tem Estados Unidos, alguns países aqui do Sul também, tem na África e na América Latina, e nos Estados Unidos, obviamente, não tem, tá ligado? E aí, quanto mais claro esse azul, quanto menos semanas, de 14 semanas para baixo, 52 semanas para cima no mais escuro. E Estados Unidos, mais uma vez, não tem, tá ligado? Países que assinaram ou se negaram a assinar a resolução da ONU estabelecendo que o acesso à comida seja um direito humano, tá ligado? Um direito básico, um direito fundamental. Todos os países votaram em unanimidade a favor, exceto os Estados Unidos da América. Países que assinaram ou se negaram a assinar a resolução da ONU reconhecendo os direitos humanos civis das pessoas com deficiência. Alguns poucos países ali, entre Europa, Ásia, África e, obviamente, Estados Unidos é contra. Países que assinaram ou se negaram a assinar a resolução da ONU reconhecendo o direito universal de obter energia acessível, segura, sustentável e moderna. Unanimidade, exceto Estados Unidos da América. Países que apoiaram
ou não a resolução da Assembleia da ONU exigindo o fim do embargo econômico contra Cuba, tá? Aí a gente tem um ponto. Obviamente, os Estados Unidos, que é o promotor do embargo econômico a Cuba, é contra. Mas a gente tem a abstenção tanto da Ucrânia, aqui na América a gente tem a nossa abstenção. E aí tem uma questão dessa nossa abstenção, porque a gente está falando de junho de 2021, tá ligado? Então a gente está falando de agora, do tempo do governo Bolsonaro. Porém, o Itamaraty, ele foi um dos poucos instrumentos, um dos poucos órgãos, um dos poucos instituições brasileiras que conseguiu permanecer de pé, que conseguiu permanecer com o seu respeito, tá ligado? Apesar da gente ter ministro de Relações Exteriores sendo um maluco, apesar da gente ter pessoas indicadas pelo governo sendo pessoas completamente despreparadas, o Itamaraty permaneceu com funcionários de carreira que têm extremo respeito internacional e todo mundo no mundo conhece o trabalho deles. Por isso, a gente tem tantos a favores que o Brasil aqui votou certo e realiza certo, etc, tá ligado? Mas o embargo econômico a Cuba, o Brasil decidiu, por todas as questões políticas que vivia em junho de 2021, se abster, tá ligado? Países que reconhecem ou não reconhecem o Estado da Palestina. Então a gente está falando de uma guerra, de um massacre em alguns casos, mas a gente está falando de uma guerra que há muito já perdura, que a gente está falando de Israel e Palestina, tá ligado? E tem alguns países que não reconhecem o Estado da Palestina. E alguns países, em outras palavras, alguns países, a.k.a. o mundo inteiro, reconhece, exceto Estados Unidos, Canadá, Austrália e a Europa. Em grande parte, né? Essa partezinha da Europa que também não tem problema com o nazismo, tá ligado? A mesma parte. Olha que curioso. Vamos agora mesmo. Marca isso aqui, tá? Isso aqui, cinza, significa quem não reconhece o Estado da Palestina. Isso aqui, cinza na Europa, quem não reconhece o Estado da Palestina, e aqui na Oceania, quem não reconhece o Estado da Palestina. Todo o resto reconhece. Vamos lá para o primeiro mapa. Quem não tem problema com o nazismo? Quem acha que não tem problema glorificar o nazismo? A parte cinza daquele mapa, a parte cinza daquele mapa e a parte cinza daquele mapa. Então, se você tem muitas dúvidas de como se posicionar nesse lance do Israel e Palestina, só observe esses dois mapas, tá ligado? Quem é que não tem problema em glorificar o nazismo? Curiosamente, as mesmas pessoas, né, os mesmos governos, estados, porque existe muita gente boa nos Estados Unidos, existe muita gente boa na Europa, tá ligado? Mas enquanto Estado, a gente está falando de os mesmos que não reconhecem a Palestina são os mesmos que não têm problema com a glorificação do nazismo. Por acaso. Os Estados Unidos vermelho em todos, né, cara? É uma vergonha quem glorifica os Estados Unidos, tá ligado? E esse é o último mapa. De acordo com o Pensar a História, tá ligado? O amigo aqui, ó, Miguel Amaral, pergunta: sabe dizer qual é a justificativa dos países contra essas paradas? E aí ele fala: os Estados Unidos quase sempre alega que essas resoluções da Assembleia Geral da ONU ferem sua jurisprudência sobre liberdade de expressão, tá ligado? E aí o Estevão Couto fala assim: ótimo fio, né? Que é essa trend assim no Twitter. Ótimo conteúdo, você mesmo produziu? E aí o Pensar a História diz: sim, foi ele mesmo que produziu, com base nos arquivos da Assembleia Geral da ONU. Então fica a dica para quem quiser pesquisar cada informação que eu estou passando aqui com esses mapas, informação gráfica desses mapas, fica a dica de vocês pesquisarem as resoluções da Assembleia da ONU, que são todas públicas, é só você entrar no site da ONU
e você vai ter, tá ligado? Todas ali as abas de assembleia. E hoje em dia é tudo muito mais fácil, que você vai clicar com o botão direito e botar traduzir com o Google e a página vai estar toda em português para você. Então, passando novamente assim uma corrida rápida entre os mapas, foca só nos Estados Unidos, tá ligado? Estamos falando de não tem problema com o nazismo, não tem uma proteção, leis de proteção à criança de acordo com todo o resto do mundo, tá ligado? Não reconhece os direitos individuais e coletivos dos povos indígenas, não tem licença maternidade remunerada, obrigatoriamente, não reconhece o acesso à alimentação, à comida, como um direito fundamental, não reconhece os direitos civis das pessoas com deficiência, não reconhece o direito ao acesso à energia, o acesso à energia segura, sustentável e moderna. Obviamente é contra o fim do embargo, ou seja, a favor do embargo contra Cuba, não reconhece o Estado da Palestina. Então, os Estados Unidos dá esse check em todas essas listas aqui que o Pensar a História criou aqui nesses mapas. Como sempre, meus amigos, estou compartilhando uma análise de um perfil do Twitter. Não acredita não, mano. Não acredita não, pelo amor de Deus. Pesquisa aí as resoluções da ONU, pesquisa as paradas, tá ligado? Estou compartilhando, tem que fazer esse alerta aqui. Porque nenhuma informação é livre de viés político e de uma ótica política. Então, dentre as resoluções da ONU, pode ser que você monte um outro mapa com outras questões que países erram e os Estados Unidos acertam, tá ligado? Então, faz tua busca, tá ligado? Se você discorda de tudo, por favor, faz o seguinte, deixa o seu comentário aqui, participa do debate, que mesmo que você estiver vendo gravado, você vai comentar daqui a 2 anos, eu vou responder aqui, vamos trocar essa ideia, certo? Que aqui é debate real, tá ligado? Bagulho, a gente vê todas as visões, todas as ideias. E beijo, Alexia maravilhosa, boa tarde, bem-vindo.